extorsão, sequestro, autópsia e análise balística. Sim, depois de maratonar centenas de episódios de Detetive Conan, eu cheguei a uma conclusão pessoal bem interessante. Já que se você prestou atenção e teve paciência para assistir mais de 1150 episódios, com uma média de 1 a 2 mortes por EP, bom, ou você tem um grande potencial para se tornar um ótimo detetive ou profissional da área forense, com habilidades analíticas e dedutivas acima da média, ou, infelizmente, você tem conhecimento suficiente para se tornar um criminoso bem problemático. E não é culpa do anime ou dos autores envolvidos, e em nenhum momento há incentivos para leitores e espectadores fazerem coisas erradas. Na verdade, pra mim, a obra é incrível, e se você curtiu obras como Death Note, Monster ou Moriarty, eu super recomendo Conan como um anime secundário pra matar o tempo, é realmente muito bom. E mesmo sendo muito divertido e em alguns momentos até bem infantil, não se engane não. É um fato inegável de que o conhecimento obtido em Case Closed é uma verdadeira faca de dois gumes, que você pode usar tanto pro bem, salvando vidas ou ajudando a solucionar crimes reais, e eu acho que essa é a ideia, como você também pode usar pro mal, planejando e executando coisas erradas. E acho que você já entendeu essa parte. E é por isso que no vídeo de hoje, de forma 100% educativa, eu vou compartilhar 5 coisas insanas que eu aprendi assistindo Detetive Conan. E é claro, um rápido disclaimer. Se inscreve no canal, deixa o like e não tente nenhuma delas em casa. Começando com rigor mortis. Do latim rigor, rigidez, e mortis, de morte mesmo. Esse é um dos sinais clássicos de mudanças bioquímicas do corpo humano após a morte, e tanto no anime como na vida real, é o meio mais rápido e simples de se estimar o horário da morte de um indivíduo. E incrivelmente funciona bem com uma boa precisão para a maioria dos casos, tanto que Conan e os outros personagens se utilizam muito desse sinal para basear as suas hipóteses. E funciona mais ou menos assim. Quando uma pessoa morre, nas primeiras 4 horas o corpo dela fica praticamente o mesmo em termos de rigidez. E aí, passadas as 4 horas iniciais, temos o início do que chamamos de enrijecimento cadavérico. Por enquanto, mínimo, mas que ao longo das horas vai tornando o corpo cada vez mais rígido e cada vez mais difícil de modificar a posição dos seus membros, tendo seu ápice entre 18 e 24 horas após a morte, onde fica praticamente impossível de mudar a posição de um cadáver só com as mãos. E passadas essas 24 horas, aí sim o efeito de rigor começa a se dissipar, e o corpo lentamente vai retornando ao seu estado de relaxamento. Isso aí pode demorar até mesmo 72 horas para ser completo. Sim, completamente bizarro. E todas essas medidas clássicas de tempo, que são de 4 em 4 horas, consideram um cenário comum, com uma temperatura ambiente de uns 20 graus Celsius e uma umidade moderada. E sim, em laboratórios existem várias outras técnicas que, se combinadas, conseguem determinar com muito mais precisão a hora exata da morte. Mas o rigor mortis, por poder ser facilmente verificado ainda na cena do crime, usando nada mais nada menos do que suas próprias mãos, é uma métrica ainda muito utilizada quando se tem a necessidade de saber a hora da morte o mais rápido possível, sendo simples, efetiva e podendo ser medida por qualquer pessoa com um mínimo de experiência. Mas calma que, apesar de ser incrível, não é mil maravilhas, porque existem exceções, e com exceções, formas de manipular o rigor mortis e fazer com que os investigadores tirem conclusões erradas, como nos episódios 27 e 28 que compõem um especial da reunião dos amigos do Kogoro, onde o assassino fez a vítima jogar ping-pong de forma intensiva antes de morrer. E eu sei que pode parecer uma completa loucura, mas sim, mortes após um esforço físico intenso aceleram o processo de rigor, fazendo o corpo da vítima enrijecer muito mais rápido do que o normal, ofuscando o verdadeiro horário da morte. E esse caso foi bem interessante justamente pelo assassino se utilizar do enrijecimento cadavérico da vítima para forjar o seu álibi, mas ainda mais interessante por ele ter sido descoberto e pego justamente por causa do rigor mortis,
pois como o enrijecimento foi muito mais rápido do que o esperado, o criminoso não teve o tempo para ajustar o corpo da vítima para aparentar perfeitamente o suicídio, cometendo o pequeno erro de deixar o dedo da vítima fora do gatilho da arma e completamente paralelo ao cano, já que a mão da vítima havia enrijecido segurando não uma arma, e sim uma raquete de ping-pong em sua empunhadura característica. O que, somado ao espalhamento de sangue na parede, invalidou a tese de suicídio e começou a apontar o culpado. Simplesmente genial. E algo muito parecido também acontece no episódio 30, onde após um advogado assassinar e tentar transportar o corpo de sua esposa no porta-malas do seu carro para outro local no qual ele não poderia ter estado no horário que seria estimada a morte, o infeliz esqueceu do efeito do rigor mortis, e quando foi tirar o corpo encolhido da vítima do porta-malas, ele já estava enrijecido na posição de transporte. E no desespero, vendo que iria ficar óbvio que a vítima foi transportada, o criminoso teve a ideia de colocar o corpo dela dentro de uma banheira. E eu sei, pode parecer bizarro, mas dentro da casa, a banheira era a única coisa que tinha mais ou menos o mesmo formato do porta-malas e que poderia justificar o corpo ter enrijecido daquela forma. E esse pequeno detalhe, somado com algumas outras evidências, fez o Conan sacar que aquele não havia sido o local do crime. Mais uma vez, o enrijecimento jogando contra os criminosos. E se fosse para destacar um episódio onde o rigor mortis foi utilizado da forma mais genial possível, certamente seria o episódio 58, que pertence ao especial dos fãs do Sherlock Holmes. Pois lembra que eu falei que as marcações clássicas de tempo de 4 em 4 horas eram com base em uma determinada temperatura ambiente e uma determinada umidade? Exatamente. Se você manipular essas variáveis, você consegue tanto acelerar como atrasar o processo de rigor mortis, e usar isso como bem quiser. E foi exatamente assim que um dos personagens conseguiu um álibi perfeito, usando a dissipação do rigor mortis para fazer um cadáver dirigir um carro. Não, você não ouviu errado, é um cadáver dirigindo, tendo a dissipação do seu enrijecimento acelerada pelo aquecedor do carro, uma manipulação na temperatura do ambiente. Simplesmente genial, tá aí uma coisa para os Mythbusters testarem. E falando em álibi perfeito, por que não? Manipulação de álibi. E isso aqui é um prato cheio para a criatividade dos roteiristas, pois eu já vi desde registros fotográficos de câmeras descartáveis até consulta marcada com dentista sendo usadas para forjar álibis. E alguns espertinhos já conseguiram dar bastante trabalho pro Conan nesse quesito. E se você não sabe o que é um álibi, calma, vai sair daqui sabendo, porque basicamente um álibi é uma prova usada para demonstrar que uma determinada pessoa não poderia ter cometido um determinado crime, porque isso seria, entre aspas, impossível. Por exemplo, se acontecer um crime na sua casa, mas durante o horário que ele ocorreu, existir uma filmagem sua no shopping da cidade fazendo compras, parabéns, você tem um álibi. Se roubarem a casa do seu vizinho, mas você ter um atestado e uma confirmação de que estava internado no dia do ocorrido, olha só, um álibi. Mas, como tudo na vida, nada é perfeito, e álibis podem ser forjados. E como o próprio Conan explica lá no episódio 36, basicamente podemos forjar um álibi brincando com 3 variáveis principais: pessoas, locais e tempo. O mais simples de entender talvez seja a variável de local, onde uma pessoa não pode estar em 2 lugares distintos ao mesmo tempo. E o próprio episódio 36 nos fornece um exemplo desse tipo, já que a dentista estava teoricamente em seu consultório atendendo uma paciente quando o crime aconteceu no seu apartamento, a uma boa distância dali. E o truque que ela utilizou foi o de sedar a paciente Ayumi e transportar a paciente até o local do crime, fazendo a mesma acreditar que ainda estava na sala de espera quando na verdade era uma réplica do local no apartamento do assassino que ficava ao lado de onde o crime foi cometido. E sim, a dentista forjou o seu álibi, com uma testemunha, sendo sua própria paciente, e uma impossibilidade de estar em seu consultório e no seu apartamento ao mesmo tempo. Já se formos lá no episódio 38, temos um exemplo muito mais poderoso de manipulação das variáveis pessoa e tempo,
onde o detetive Kogoro foi contratado pelo próprio assassino para espionar, entre aspas, a vítima, ficando na cola do alvo durante o tempo em que o assassino estava em viagem, até se passar um dia e o corpo da vítima ser encontrado num domingo à noite completamente carbonizado, com o assassino ainda em viagem, e voltando para a cidade só no dia seguinte, na segunda, pela manhã. Mas espera aí, se o assassino estava em viagem durante um período em que a vítima foi observada pelo detetive e depois encontrada morta, então é humanamente impossível o cara em uma viagem de longa distância ter executado o crime com suas próprias mãos. E pior, ele tinha um depoimento de um renomado detetive de que a vítima estava viva enquanto ele estava fora da cidade. E por fim, a impossibilidade do crime pelo tempo, já que o assassino não teria como em menos de um dia voltar para a cidade, matar o alvo, retornar para o local da sua viagem, para no dia seguinte, cedo pela manhã, voltar novamente para a cidade onde o crime foi cometido. Então, esse cara tem um álibi perfeito? Então como que esse infeliz pode ser o assassino? Bom, o problema está justamente na manipulação das variáveis, e nesse caso, especificamente nas variáveis pessoa e tempo, já que descobrimos depois que a pessoa que o detetive Kogoro observou não era a vítima, e sim algo próximo de um sósia dela, e que na verdade o crime não havia sido cometido no intervalo de um dia, do sábado para o domingo, e sim que havia sido cometido na sexta-feira à noite antes do assassino viajar. E o infeliz cometeu o crime e escondeu o corpo na fogueira principal de um evento que seria iniciado apenas no domingo à noite, momento que ele calculou que o corpo seria descoberto. E a escolha da fogueira para carbonizar foi justamente para evitar uma estimativa precisa do horário da morte. E falando em tempo, acho que já podemos avançar para o nosso próximo tópico: tempo de execução. De todas as métricas possíveis de serem analisadas, o tempo de execução é sem dúvidas a mais importante delas, mas também uma das mais difíceis de se estimar, porque pessoas diferentes levam tempos diferentes para fazer as mesmas coisas, e pior, elas fazem essas mesmas coisas com técnicas e estratégias diferentes. Então, tentar deduzir um cenário e estimar seu tempo de execução do absoluto zero é praticamente um tiro no pé de qualquer investigação, porque isso pode levar a conclusões completamente errôneas sobre o caso. E podemos ver isso acontecendo lá no episódio 31, o assassinato na emissora, onde o apresentador era o assassino, e o único tempo que ele teve disponível para cometer o crime foram míseros 4 minutos de intervalo comercial. Eu sei, 4 minutos podem parecer bastante tempo, mas para esse caso aqui, não. Pois quando paramos para analisar o cenário, vemos que o estúdio onde o assassino estava ficava no 9º andar, e o assassinato havia ocorrido no 4º andar. Então, em 4 minutos, o apresentador teria que descer pelas escadas ou elevador até o 4º andar, matar a vítima e ainda retornar para o estúdio lá no 9º andar antes do intervalo comercial acabar. E sim, antes de tirar conclusões se era possível ou impossível, o detetive Meguri fez o Kogoro correr pelas escadas o mais rápido possível, para cronometrar o tempo e verificar a possibilidade. Mas o melhor tempo do Kogoro na descida foi de 6 minutos e 47 segundos, quase morrendo. Então não. Nem se o assassino fosse o Usain Bolt, ele iria conseguir fazer esse feito em menos de 4 minutos. E esse era basicamente o álibi dele, uma impossibilidade de cometer o crime pelo tempo de execução que foi estimado em bem mais de 6 minutos. Então, o que foi que aconteceu aqui? Mágica? O cara é um Jumper? O Flash? Não, na verdade, os detetives simplesmente haviam errado na dedução de como o crime havia de fato acontecido, onde nos é revelado que o assassino não desceu até o 4º andar para matar a vítima, e sim que ele cometeu o crime estando no almoxarifado do 7º andar. E aí sim, considerando a distância do 7º para o 9º com uma média de mais ou menos 1 minuto por andar, dava tranquilamente para ir e voltar em 4 minutos, 2 para ir e 2 para voltar. E o truque utilizado pelo assassino foi o de preparar o 4º andar previamente para parecer que os disparos haviam sido realizados de lá,
quando na verdade ele usou uma ligação telefônica para fazer a vítima ir até a janela do quarto andar e receber um disparo da janela do 7º andar em um ângulo vertical. É realmente muito difícil de tal cenário passar de imediato pela cabeça de qualquer um dos detetives, mas nada é perfeito, e o que entregou o assassino nesse caso foi algo que vamos ver no nosso próximo tópico: padrões de espalhamento de sangue. Tá aí uma das áreas mais características da forense, o famoso splash, ou a forma técnica, análise de espalhamento de fluidos. E aqui vamos ter que nos limitar somente a falar sobre o sangue, porque senão o vídeo vai para 2 horas e eu vou ter que passar uma semana editando ele. Mas vamos lá, não tem muito segredo por aqui. Dados os respingos de sangue no cenário, é possível inferir de onde veio o golpe ou disparo e qual era a posição do agressor em relação à vítima. Na teoria, até que parece simples, mas na prática, isso é extremamente complexo porque existem muitas variáveis envolvidas. Se formos pegar, por exemplo, só análise de espalhamento geradas por armas de fogo, já temos uma infinidade de possibilidades, pois armas diferentes com projéteis diferentes disparadas em distâncias diferentes e em ângulos diferentes geram espalhamentos completamente diferentes. E claro, ainda temos que analisar em que região o corpo da vítima foi acertado, e se o projétil se alojou, atravessou, ricocheteou, enfim. Mas existem alguns padrões de espalhamento bem característicos, e que podem, em uma análise visual bem rápida, ao menos nos fornecer algumas informações básicas quanto ao tipo da arma utilizada e mais ou menos de que direção o impacto veio e qual era a posição inicial aproximada da vítima. E só com isso, já dá para resolver aí muitos casos. E isso aí de o espalhamento conter informações extremamente úteis que revelem coisas importantes do caso já aconteceu lá no episódio 28 dos Amigos do Kogoro, no episódio 31 no assassinato da emissora, e infelizmente não aconteceu no episódio 32 do assassinato no café, porque nesse aqui em específico o assassino conseguiu manipular o splash para não ser comprometido e ainda levar a investigação para uma direção completamente errada. Pois é, até o espalhamento de sangue pode ser manipulado. E embora isso não seja muito comum nos crimes reais, Conan tá aí para nos ensinar que nem nisso podemos confiar. Já que no episódio em questão, a arma do crime foi uma faca, que foi cravada mais ou menos próximo ao coração da vítima, em uma região de alta pressão e com muitas artérias. O que significa que, na hora de retirar a faca, a pressão iria gerar um espalhamento de sangue na direção em que ela está sendo removida, que é a direção do assassino, ou pelo menos da mão dele. E isso é muito importante porque o sangue não é fácil de se livrar, já que ele consegue se fixar muito bem em superfícies e principalmente em tecidos, e pode ser facilmente destacado com o uso de luminol. E nesse caso em específico estamos falando em um banheiro dentro de um café com um número de suspeitos bem limitado. Aí seria muito fácil fazer a verificação de um por um até achar um mínimo de respingo de sangue. E é aqui que entra a sacada do assassino, já que ao invés de remover a faca do corpo de imediato, ele amarrou uma corda na faca cravada, fechou a porta de um dos banheiros e passou o corpo da vítima por cima da cabine. E uma vez lá dentro, o corpo voltado na direção da janela e com as costas para a porta, ele puxou a faca pela corda e direcionou todo o esguicho de sangue para a janela. E assim, quando os investigadores foram avaliar, o que deu a entender é que a vítima morreu dentro do banheiro por alguém que veio pela janela, a esfaqueou e saiu novamente pela janela, ficando assim classificado mais ou menos como um furto que acabou resultando em um homicídio, já que o corpo da vítima estava contra a porta e nenhum dos investigadores iria pensar na hipótese dela ter sido morta por alguém de dentro do café com o corpo passado por cima da cabine. Mas era exatamente essa a intenção do assassino. E eu já conversei com vários colegas da área forense e eles me falaram que já passaram por casos semelhantes onde a direção do esguicho de sangue acaba atrapalhando na investigação, justamente pelos detetives acabarem considerando erroneamente a posição do assassino.
E em comparação com outros episódios, esse aqui é até que bem simples, mas a única crítica que eu tenho a ele é por que um banheiro público de um café tem uma janela tão grande e tão baixa e pior, com acesso para dentro das cabines. O cara que projetou esse banheiro deveria ser preso também, porque isso aqui não faz sentido nenhum. Mas, tirando esse pequeno detalhe que você pode considerar uma forçação de barra, o resto faz total sentido e seria extremamente crível a linha de raciocínio de um ladrão ter usado a janela para cometer o crime. Só que não foi isso que aconteceu, e o assassino na verdade estava o tempo inteiro dentro do café, e conseguiu quase sair impune, tudo por causa de sangue. E por falar em sangue, você sabia que esse também é um dos meios mais comuns para uma vítima deixar uma mensagem no anime? Eu sei que isso é um pouco polêmico e tem muitos mitos, mas esse vai ser o nosso próximo tópico. Mensagens finais. Já vale começar avisando que isso aqui é completamente situacional e só vai servir em casos muito específicos. Mas, mesmo assim, vai por mim. Não existe ninguém melhor para apontar o assassino do que a própria vítima. Claro, quando ela tem a oportunidade para fazer isso. E aí, o formato da mensagem varia muito de acordo com a situação que a vítima se encontra, do tempo que ela tem restante e dos recursos disponíveis, além da criatividade para o local e a dica. Na maioria das vezes que isso acontece no anime, a vítima não tem tempo de escrever o nome completo da pessoa com o endereço e todos os detalhes possíveis. Então, é comum algo mais compacto como iniciais, apelidos ou símbolos. E eu preciso ser justo com o foco da forense no nosso dia a dia, já que na vida real, mensagens deixadas poucos momentos antes da morte por vítimas assassinadas são extremamente raras e pouco exploradas pela dificuldade de atestar a sua autenticidade. E o anime acaba exagerando muito nesse aspecto, com vítimas que são espertas demais, ignorando alguns fatores muito importantes como pânico e o tempo limitado, pois a maioria das vítimas não está pensando em morrer e ajudar em uma futura investigação que envolva o seu próprio corpo, e sim em sobreviver e fugir, o que é o correto. Mas, mesmo assim, existem algumas coisas bem interessantes relacionadas a esse tópico que podemos aprender com Conan, e uma delas é sobre a falsificação de sinais realizadas pelo próprio assassino, para desviar a atenção da investigação ou apontar outro indivíduo como sendo o culpado. E isso sim é um pouco mais comum na nossa vida real para situações manipuladas, principalmente quanto a falsos casos de suicídio. E entre os inúmeros episódios que tratam disso, um mais bizarro que o outro, o episódio 21 tem algo bem interessante: o assassinato da novela, onde a vítima antes de morrer conseguiu escrever o nome do assassino, mas o assassino acabou percebendo depois de um tempo, e para evitar suspeitas quanto ao ressecamento do sangue no piso, ao invés de apagar, ele decidiu adicionar traços à escrita original, mudando o nome e assim incriminando outra pessoa que também tinha um potencial para executar o crime. E é por isso que é difícil de confiar em dicas tão óbvias assim na vida real, já que elas podem ter sido feitas pelo próprio assassino, ou a vítima ter sido forçada a fazer por ordens do assassino, ou pior ainda, a vítima ter se enganado e ter sido manipulada para indicar a pessoa errada. São muitas possibilidades jogando contra a abordagem que vemos em filmes, séries e nos animes, onde a mensagem deixada pela vítima normalmente é certeira e 100% confiável. E por isso, o ideal é fazer uma análise das últimas horas da vítima antes do seu assassinato, tentando responder perguntas mais simples como com quem a vítima se comunicou, quais os lugares ela frequentou, se ela tinha inimigos, se ela iria se encontrar com alguém, quais foram suas últimas atividades no celular e etc. E acho que por hoje está bom, e já podemos ir para a conclusão. Se eu conseguir te mostrar que Conan não é só entretenimento, mas também uma introdução bem amigável para a área forense, então ótimo, missão cumprida. E por favor, não saia daqui querendo cancelar o anime ou julgar os seus fãs. Não é só por assistir que você vai se tornar um profissional ou um criminoso. E isso também vale para várias outras obras. Dexter e CSI são alguns exemplos. O problema não está na obra em si, e sim na mente deturpada de certas pessoas que consomem isso. Conan, pra mim, é um anime excelente.
É antigo, às vezes um pouco lento, tem sim suas forçações de barra, mas é divertido, clássico e muito educativo. E a forma de como ele acaba te ensinando as coisas é muito natural. Eu mesmo só me dei conta de que tinha tanto conhecimento na área de forense conversando com amigos que trabalham na área. E aí sim, para fazer esse vídeo eu acabei dando uma pesquisada complementar para confirmar se as coisas que eu aprendi no anime de fato faziam sentido na vida real. E para minha surpresa, sim, elas fazem. E isso que eu separei as coisas mais tranquilas para passar aqui no YouTube, mas tem muito mais conteúdo para se extrair dos filmes, do mangá e até mesmo das outras centenas de episódios, um mais surpreendente que o outro. Então, se quiser mais conteúdo sobre Case Closed e se o YouTube não me derrubar por alguma flag bizarra, já se inscreve e deixa o like aí no canal e me conta aí nos comentários, qual dessas 5 coisas você achou mais útil saber? Tinha alguma delas que você já sabia? Eu me despeço por aqui e lembre-se, enquanto crimes modernos envolverem pessoas, nenhum mistério é insolúvel.